Antes de qualquer coisa, acho que é importante destacar a importância e o prazer de estar falando com Coutini, né, que tem uma representação muito grande na nossa história. E é justamente sobre história que a gente vai falar quando a gente fala sobre esse livro que nós estamos lançando. Eu e a minha parceira Edilane de Campos Gomes, que é uma antropóloga que trabalha comigo já há bastante tempo, nós somos parceiros, realizamos alguns artigos juntos já há algum tempo. Fala de história porque falar sobre um livro que não se pretende ser analítico, mas ser um registro dos acontecimentos que marcaram um período tão rico para o movimento negro no estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, também para esse debate que hoje ganha asas, né, e uma tematização que é a chamada intolerância religiosa, é algo que ajuda bastante para a gente compreender que essa mesma ideia de intolerância religiosa ela tem raízes mais profundas. Na década de 80, eu e outras pessoas fizemos parte de um grupo de militantes, de ativistas do movimento negro, que era o IPELC, o IPELC, que tinha como premissa fundamental seguir uma orientação, uma diretriz de uma das lideranças mais importantes, né, da história do movimento negro no Brasil, que é o Jairo Pereira de Jesus. O Jairo Pereira era alguém que tinha acabado de chegar ao Rio de Janeiro com uma proposição diferente, que era valorizar e destacar aquilo que acontece no mundo das chamadas comunidades de terreiro. Mas valorizar e destacar para quê? Para que essas comunidades pudessem engendrar as forças necessárias para fazer um enfrentamento daquilo que hoje se chama de intolerância religiosa e que naquela época nós simplesmente medíamos como racismo religioso, que era a ação contundente das chamadas igrejas eletrônicas, era assim que se dizia muito na época, a ação das igrejas eletrônicas na sistemática estereotipação, estigmatização de povos de terreiros e, evidentemente, estabelecendo ali uma espécie de uma disputa por uma clientela que pudesse, agora sim, envidar aquilo que era insurgente no meado da década de 70, que é o neopentecostalismo fundamental ou fundamentalista. O que acontece? Naquele período, esse grupo sai pela Baixada Fluminense, vai construindo relações e vínculos com os terreiros de candomblé, alguns terreiros também de umbanda, vai se construindo vínculos no sentido de mobilizar essas comunidades para que essas comunidades se compreendessem a si mesmas dentro desse contexto histórico e cultural e religioso que é a tradição africana no Brasil, e procurar gerar aquilo que era necessário para fazer o tal enfrentamento. O que acontece é que, ao longo dos anos 80, dos anos 90, nós fomos vendo crescer aquilo que foi semeado lá atrás, que é essa resistência. Os terreiros passam a se organizar, passam a discutir essa temática e passam a estabelecer determinadas associações, determinados vínculos, né, determinadas alianças com setores progressistas da sociedade, e o movimento negro tem aí uma intermediação nisso. É bem verdade que muitos de nós, e eu me coloco como um deles, nós tínhamos muitas dúvidas sobre, afinal de contas, o que queria dizer realmente o Jairo quando falava que os terreiros são os lugares que resguardam aquilo que nós conseguimos ainda garantir no processo afrodiaspórico, que nos remete realmente a um período secular na África. Tínhamos muita dificuldade. O que eu penso hoje é que o crescimento do movimento negro como um movimento social de proa na luta contra o racismo e na luta pela democracia no país traz consigo boa parte desse aprendizado que foi trazido primeiramente a partir dessa liderança, o Jairo Pereira, e depois outras lideranças se aprumaram dentro desse campo. O que nós fizemos nesse livro foi tentar resgatar essa história através das pessoas que são remanescentes desse ativismo no Rio de Janeiro e através de um contato direto com essas comunidades, com esses terreiros
especialmente na Baixada Fluminense, que foi o palco de ação do movimento negro naquele período. E quando nós fazemos esse resgate, nós percebemos que era importante construir um livro que, como eu disse antes, não fosse um livro analítico, mas que fosse um registro coadjuvante com todas essas pessoas que são atores importantes nessa construção. Isso é o livro O Tradição dos Orixás, Valores Afrocentrados, que tem como ponto de partida perceber como é que toda essa ebulição que se dá hoje na sociedade brasileira em torno da luta contra os hoje chamados traficantes de Jesus, a luta contra esse momento que a gente está vivendo de silenciamento, de tentativa de silenciamento das diferenças. Hoje a gente percebe que o Tradição dos Orixás ele teve um papel importante nisso. E o livro, portanto, ele é isso, o Tradição dos Orixás, e o título do livro é O Tradição dos Orixás, porque a gente está se reportando a esse projeto. Valores civilizatórios afrocentrados, porque nós compreendemos hoje que são exatamente esses valores civilizatórios que estão em cena quando nós falamos sobre a chamada intolerância religiosa. Você citou um dos palcos na Baixada Fluminense, um dos terreiros, e eu lembro que em 1987 nós tivemos o Ilê Molocho, de uma meninazinha, registrando o encontro. Queria que você apontasse desse evento o que nós conseguimos avançar desde aquele momento dentro dos terreiros, a discussão dentro dos terreiros. Eu diria que pelo que a gente ouve, né? Porque o nosso trabalho é ouvir. Nós ouvimos, né, as autoridades civilizatórias nos terreiros, nós ouvimos os militantes do movimento negro, nós ouvimos os acadêmicos, né? A comunidade científica tem muito material produzido hoje dentro desse campo. Então nós primeiro ouvimos. E no que nós ouvimos, nós podemos perceber hoje que nos terreiros, os terreiros que a gente vê mais proeminentemente, inclusive na mídia, não é? Em maior destaque, o que nós observamos é que os terreiros, eles cresceram do ponto de vista da consolidação de uma identidade baseada naquilo que a gente chama de valores civilizatórios da tradição africana, valores civilizatórios afrocentrados. Eles cresceram, eles assumiram e assumem uma identidade muito mais potente, digamos assim, para responder a esse momento que a gente está vivendo hoje. Não é à toa que a gente tem mais de uma década de caminhada na orla do Rio de Janeiro e em outros lugares, né? Então, há uma mudança no sentido do fortalecimento dessa identidade. Por outro lado, ouvindo também, o que a gente observa é que há uma força lateral, não é, que de alguma forma também mobiliza muitas pessoas em terreiros, muitas pessoas, que é esse individualismo exacerbado em que a gente não consegue tratar de uma ação coletiva que de fato seja possível de ser disseminada capilarizada nos vários terreiros. Então você vê alguns terreiros de ponta e uma boa parte, ou talvez a imensa maioria desses terreiros, quase que subsumidos. E hoje a gente percebe que tratar desse assunto nesse livro pode nos ajudar também a mobilizar esses segmentos que hoje ainda se encontram, como eu disse, assim, muito pouco destacados.